Torcedor atleticano, bom dia. Estamos iniciando a entrevista coletiva do técnico Humberto Louser, já presente aqui na nossa sala de coletivas do CT do Dragão, para atender a imprensa presente, para fazer as perguntas também para o professor. Vamos lá, pessoal. Bom dia, professor Humberto. Caio Munif, da PUC TV. Você tem um aproveitamento no Atlético na Série A até o momento de 37,4%. Os outros treinadores anteriores, aproveitamentos inferiores ao seu. O seu aproveitamento nesse momento colocaria o Atlético com 33 pontos, mais ou menos, se você tivesse desde o início do campeonato, colocaria o Atlético fora da zona de rebaixamento. Esse aproveitamento seu, que é acima dos outros técnicos, te gera algum tipo de expectativa, talvez para um trabalho no ano que vem? Como que você vê isso? Bom dia, prazer conhecê-lo. Eu tenho me preocupado muito em evoluir e melhorar aquilo que a gente tem de controle, né? Então, aquilo que o Atlético precisa melhorar. Então, eu até tiro um pouco do preocupado, eu tiro o pré. Então, a gente se ocupa em buscar evoluir todos os dias aqui. Então, é isso que a gente tem se apegado. É claro que todos nós somos avaliados, independente se é aqui no Atlético ou em outra agremiação, outro clube, outra instituição. Então, o nosso trabalho ele é avaliado constantemente, diariamente. Então, eu me pego a procurar evolução. Os números que você acaba de mencionar, claro que são importantes, mesmo com todas as dificuldades que encontramos, desde a nossa chegada aqui, de não conseguir manutenção de equipe, em detrimento ou de lesão ou de suspensão, às vezes ir para um jogo tendo que fazer algumas adaptações, alguns ajustes, até mesmo não poder contar com o atleta da posição de origem. Então, a gente tem buscado soluções internas diariamente, constantemente, sempre olhando a solução, não um problema. Então, aqui a gente já vai buscar sempre solucionar para que a gente possa fazer um Atlético cada vez mais forte. Então, a minha ocupação justamente com isso compete ao presidente, ao Adson, né, que é uma pessoa que vive o Atlético 24 horas, então ele vai fazer as suas ponderações, suas avaliações. Se ele entender que a nossa comissão tem capacidade, se o Humberto tem capacidade de dar seguimento em 2025, eu já falei em outras oportunidades, eu sou muito bem tratado dentro do Atlético, eu me sinto muito bem dentro do Atlético. Enquanto eu estiver aqui defendendo essas cores, eu vou procurar sempre fazer o meu melhor, em respeito a essas pessoas que me tratam bem, em respeito ao nosso torcedor que me trata bem, então, para que eu possa retribuir todo o carinho que eu tenho recebido desde quando eu passei aqui pela primeira vez e que eu estou tendo agora também. Então, como eu já falei, eu sou um apaixonado, gosto do que eu faço e cabe a mim, compete a mim fazer o melhor para fazer um Atlético cada vez mais forte. Bom dia, Humberto. Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes Goiânia. Estamos ao vivo na nossa área. Você citou a situação que você viveu no Atlético, em muitas oportunidades, de não ter todo o elenco à disposição. E para este jogo contra o Grêmio, você teve a maioria dos jogadores. Um ou outro ainda está entregue ao departamento médico, mas nesta atividade de hoje, inclusive, a gente pôde perceber que você variou bastante, né? Promoveu um rodízio muito grande no seu time, já pensando nesse confronto contra o Grêmio no próximo sábado. Como foi para você esses dias de trabalho? Um trabalho um pouco mais reduzido, mas com a maioria dos jogadores do elenco à sua disposição, e já projetando o jogo contra o Grêmio, o que a gente pode ter novidade aí para esse jogo de sábado? Vamos lá, hoje é um dia de aquisitivo, né? Então, para a gente poder conseguimos estender um pouco mais o volume, a carga nossa, em detrimento isso, aquilo que nós estudamos da equipe do adversário, aquilo que também a gente estudou da nossa equipe, e traçamos como estratégia. Por isso essas variações. Então, podemos utilizá-la no início da partida como formação inicial, tendo peças para que você, enxergando aquilo que nós estudamos do adversário, o decorrer da partida, aquilo que a gente acredita, os cenários que poderão acontecer, a gente ter ferramentas, ter peças para poder também inserir no momento que a gente entenda que será preciso para continuarmos equilibrados e conseguir o nosso objetivo, que é vencê-los, ou
como eu falei, ou de início, uma formação, ou no decorrer. Então, por isso, essas variações no dia de hoje. Amanhã faremos novamente esses pequenos ajustes, claro, respeitando a carga do dia, até porque está se aproximando da partida. Amanhã é um treino mais curto, até por causa da nossa logística de viagem. A gente vai precisar fazer um pouco mais rápido o nosso treinamento. E aí, na sexta-feira, a gente define lá no centro de treinamento do Internacional a equipe que irá iniciar. Mas a ideia hoje era justamente isso. A gente tem em mente essa equipe que irá iniciar. Claro que essa definição sairá somente na sexta-feira, mas também a gente procurou usar o trabalho hoje que a gente poderia estender um pouco mais para ofertar e testar essas variações que a gente acredita que a gente irá precisar, para que caso a gente acione, não seja nada de novidade. Então a gente consiga levar vantagem em cima do nosso oponente. Então por isso vocês puderam hoje visualizar essas variações. Foi muito em função disso, para que a gente possa ter uma equipe forte para iniciar e também a gente ter peças para ser acionada ao decorrer da partida. Claro que a gente fez uma ou duas ali situações, a gente tem outros atletas que estavam hoje de colete branco, que também tem essa possibilidade de entrar, mas esses atletas já sabem a função deles, então por isso que a gente também não inseriu no processo, para que não ficasse também muitas mudanças, e aí acaba desfigurando. Então a gente procurou ficar por mais tempo, uma plataforma ali, mudando somente a peça, porque são características distintas, então, similares. Então, por isso que a gente procurou hoje fazer esse trabalho, para a gente poder ter alternativas no jogo, porque a gente desenhou isso como estratégia, a expectativa é que a gente possa levar dentro de campo e cumprir com aquilo que a gente está traçando ao longo dessa semana de preparação, para levar o Atlético forte lá dentro da arena, para enfrentar o Grêmio, marcando forte, com muita intensidade, quando tiver a bola, tendo também essa iniciativa, essa coragem, essa ousadia de fazer com que o Grêmio se sinta desconfortável defensivamente, para assim conseguirmos o nosso objetivo, que é vencê-los. Bom dia, Loser. Mais uma vez, desde a sua chegada, vai ser um jogo que você não vai conseguir repetir a mesma escalação, né, desde aquela partida contra o Vasco pela Copa do Brasil, só que dessa vez mais por voltas, por retornos, do que por desfalques. Até que ponto essa inconstância, digamos assim, essas mudanças, na sua visão, mexeram com a campanha do Atlético hoje desde a sua chegada? E o quanto a volta desses reforços pode agregar para esse elenco nesse duelo contra o Grêmio? Olha, o retorno, né, e poder contar com a grande maioria do elenco te possibilita alternativas para ter variações, né, possibilidade de trocas, né. Já falamos aqui em outra oportunidade, devido à regra, né, que hoje você pode fazer 5 trocas, né, no processo natural, quando não há nenhum tipo de lesão que te permite fazer a sexta, mas com 5 trocas, se você for analisar 5 trocas de atletas da linha, são 50% do jogo, da tua equipe. Então isso facilita e provavelmente ela muda a partida, né, essas trocas. Então é por isso da importância de você contar com essa totalidade, porque você consegue levar para a suplência ali alternativas de característica, e você consegue também ter uma interpretação do que o jogo está pedindo, e aí você acionar esses atletas que estão ali na suplência. Então isso te facilita bastante. E a outra questão, quando você não consegue uma repetição, você fica um pouco mais distante dessa sintonia, desse sincronismo, desse entrosamento, né? Mas a gente tem conseguido solucionar também, a gente fez bons jogos, alguns não vieram os resultados, mas nós fizemos bons jogos e demos oportunidade a outros nomes, a outros valores. Já visto os 2 meninos que tiveram oportunidade, estão ganhando minutagem. Então a gente tem procurado olhar internamente aquilo que a gente tem de fortaleza, aquilo que a gente tem de bom, para que assim a gente consiga fazer o Atlético melhor. Mas é claro, quando você tem uma sequência, certo, de uma mesma equipe, o entrosamento vem, você se joga mais, você consegue ter mais sincronismo nas jogadas, tanto defensivo como ofensivo, e quando você tem a sua totalidade de elenco, te facilita a você ter mais alternativas e mudanças. Então, creio eu que a gente vai poder chegar forte lá contra o Grêmio, em detrimento ao retorno desses atletas, claro que não a sua totalidade, mas a gente está com uma expectativa grande para essa partida, para que a gente possa levar para campo tudo aquilo que a gente tem traçado como estratégia, tudo aquilo que a gente tem trabalhado, para que a gente possa fazer um grande jogo equilibrado nas fases ofensiva e defensiva, e assim conseguir vencer o nosso oponente lá na casa deles. Fala, professor Vitor, do Globo Esporte, bom dia. Eu tive lá no jogo com o Cuiabá, eu trabalhei nessa partida, e você falou sobre jogar pela honra,
E aí eu estou vendo você aqui e tal, fazendo um treino com muitas alternativas. Você está pensando no jogo, está pensando no futuro também, né? Que você deve estar trabalhando na sua cabeça aí, com quem que você pode contar no curto e também no médio prazo. Interessante isso, mostra um interesse grande nessa reta final meio melancólica do Atlético em virtude do que acabou acontecendo no campeonato, né? Eu queria saber se você está sentindo isso dos jogadores também, nessas alterações que você faz, nessas chances que você está dando. Você está vendo os atletas também lutando por um lugar ao sol, pensando em médio prazo? E dentro dessa pergunta também, o Luiz Fernando, que está sendo especulado em outros clubes, contrato terminando, você está notando esse jogador 100% focado em terminar com honra o campeonato? Vamos lá de trás para frente. Luiz, sim, porque como você mencionou, o nome, né? O Luiz, mesmo ele fora da partida contra o Cuiabá, naquele período que nós ficamos de eliminatória de data FIFA, é um atleta totalmente participativo em cada trabalho. O Luiz tem uma história linda aqui dentro do Atlético, tem um respeito, uma gratidão. Já tive a oportunidade de conversar com o Luiz, já tinha trabalhado com ele em outra oportunidade, conversamos também quando cheguei e nesses momentos também captados, assim como eu faço com os outros atletas. E me sinto seguro, confortável a dizer que todos esses atletas eles estão totalmente engajados e comprometidos. Então isso eu não posso, a gente pode questionar o resultado, ou um erro aqui, ou um acolá, ou deixamos de fazer isso em algum momento, erramos tecnicamente, ou taticamente, isso a gente pode falar. Agora, em questão de engajamento, comprometimento, entrega, os atletas têm se dedicado, vocês que acompanham o nosso dia a dia, vê a intensidade dos trabalhos, a entrega que eles estão tendo, e cada um buscando a sua oportunidade. Cabe a nós enxergarmos, ter uma leitura, entender quem no momento está melhor para poder ajudar a gente a conseguir o nosso objetivo, que é sempre vencer. Lógico, como já falamos, que o futebol já está se pensando em 2025, mas nós temos que viver o presente. E aqui nós temos essa responsabilidade, certo? De colocar em campo aquele que a gente acredita que esteja melhor para aquele momento, para aquela partida. Muitas vezes a gente vai escolher ou vai criar uma estratégia, esse atleta vai ficar na suplência, mas não porque ele está inferior ao outro, é mais estratégia de jogo, eles estão no mesmo nível, mas a gente precisa entrar com essa característica e ter essas característica no banco para poder termos alternativas maiores para poder vencer o adversário. Então, hoje, os atletas que ficam no banco são muito importantes devido a esse regulamento que nós falamos de 5 trocas, porque ele é um privilegiado, ele entra sabendo o que é preciso ser feito. E o treinador vai acioná-lo dentro da característica dele, entendendo que o jogo esteja pedindo essa característica, e você aciona para colocar ele em campo, para ele poder entrar e conseguir fazer com que a gente consiga vencer. Muitas vezes dá certo, outras vezes não, porque também o adversário vai interpretar que você acionou, você está tentando explorar essa fragilidade que você enxergou naquele momento, e ele vai tentar intervir. Então, por isso que as trocas, você pensa sempre no positivo, às vezes a coisa não acontece. Então, a gente tem tido um olhar para o presente, é claro que todo mundo está sendo avaliado, todo mundo vai buscar o seu espaço, compete a cada um fazer o teu melhor, e o compromisso que a gente tem é justamente isso. Eu, como comissão, como líder de comissão, ofertar o meu melhor. Em contrapartida, extrair o 100% deles. Isso é inegociável, eles sabem disso. Então, por isso que a gente tem trabalhado pensando no presente, em fazer o melhor para cada jogo, em termos de estratégia, para poder vencer as partidas até o final da competição, para que assim a gente possa honrar, a palavra até um pouco mais forte, o nosso dever como profissional. E o clube tem honrado o que ele também tem de dever conosco, que é pagar, ofertar uma melhor estrutura para a gente poder trabalhar, e compete a nós agora fazer o nosso melhor a cada sessão de treino, a cada preparação, a cada partida, daqui para o final, e sempre pensando no hoje, porque o hoje vai nos levar para o amanhã, até meio filosófico, mas é o óbvio, né? Então a gente precisa trabalhar o hoje com a nossa melhor versão para que a gente possa fazer o Atlético cada vez mais forte. Bom dia, Humberto, Riquelme Santos, do Hoje Esportes.
O Grêmio vem de uma derrota no Grenal, né, num clássico, e também se vê pressionado porque viu sua diferença de pontos diminuir para a zona de rebaixamento. Eu queria saber, dessa pressão que está sendo colocada em cima do Grêmio, o quanto isso pode ajudar o Atlético na partida e qual a expectativa, principalmente sua, do ataque, porque a gente viu muitas finalizações no jogo contra o Cuiabá, mas com pouca efetividade, com pouca eficiência. Vamos lá, isso aí a gente tem trabalhado diariamente, né? Em todas as sessões nossas a gente tem esse trabalho de finalização, a expectativa é que a gente consiga melhorar o nosso aproveitamento, né? Como nós falamos, a gente entrou mais de 60 vezes no último terço do adversário, finalizamos mais de 15 vezes, e a gente precisa ser um pouco mais assertivo nas nossas finalizações, para que a gente consiga traduzir, né, esse volume que a gente tem de ofensivo em gols, para nos trazer melhores resultados. Em relação ao Grêmio, a pressão que eles vêm sofrendo em detrimento ao resultado negativo de um clássico. A gente não controla o dia a dia do Grêmio, né? Então o Renato sim. O que eu tenho certeza, o que vai fazer diferença na partida e o que será determinante para o nosso resultado de vitória será o nosso comportamento. Que a gente consiga levar para campo todo esse plano estratégico que a gente tem desenvolvido em cada sessão de treinamento. E o nosso comportamento, tanto para atacar, como para defender, como para neutralizar os pontos fortes do adversário, como para explorar as fragilidades que a gente enxergou. Então isso vai ser determinante para a gente buscar o resultado de vitória. Então é isso que a gente tem focado, e a expectativa é que a gente consiga levar isso para dentro de campo, para que assim a gente possa fazer um grande jogo, que a gente sabe, se a gente fizer e cumprir com aquilo que a gente traçou como estratégico, aquilo que a gente vem desenvolvendo na nossa semana de trabalho, a gente vai estar próximo do nosso objetivo, que é vencer. Professor Humberto Louser, obrigado pela sua presença aqui na entrevista coletiva. Obrigado. Finalizamos a entrevista do técnico Humberto Louser aqui no CT do Dragão.